Bem, daremos continuidade, então, à correção dos exercícios da aula 7, nesse vídeo, parte 2. Vamos a eles, então. Continuamos no exercício 2 do caderno de exercícios, ok? A Lua, corpo celeste mais próximo de nós, é o satélite natural da Terra. Ele executa 3 movimentos e apresenta 4 fases diferentes. Então, falamos dos movimentos da Lua, rotação, revolução em torno da Terra e translação, e aqui nós temos a representação das fases da Lua. Vamos ver o que se pede nesse exercício. O intervalo de tempo entre 2 luas novas consecutivas dura cerca de 29 dias e meio e recebe o nome de... Então, qual o nome desse intervalo de tempo entre 2 luas novas? Pessoal, esse intervalo de tempo é conhecido como lunação, ok? É o nome que nós damos, e nós falamos isso na nossa videoaula, é o nome desse intervalo de tempo entre uma lua nova e outra. Ele excede um pouquinho os 28 dias do ciclo lunar, ok? Bom, continuando agora, vamos para o exercício 3. O exercício 3 diz assim: observe o texto abaixo e responda a questão a seguir. Na Roma antiga, dizia-se que a lua era mentirosa, por meio da expressão latina luna mendax. Com efeito, no céu do hemisfério norte, quando a lua está em fase decrescente, ela tem a aparência de um C, associado ao vocábulo latino crescens, que cresce. E quando ela está na fase crescente, toma a forma de um D, do latim decrescens, que decresce. A inversão a que se refere o texto levou ao uso no hemisfério norte da expressão a mentira da lua. No entanto, essa expressão não se aplica no hemisfério sul. Por quê? Pessoal, se vocês leram o livro texto ou fizeram alguma pesquisa sobre isso, vocês devem ter encontrado essa solução. Na verdade, essa inversão não existe. Essa é uma inversão aparente. Ela acontece pelo fato de nós estarmos em hemisférios diferentes, norte ou sul, observando a mesma lua. Então, nessa ilustração aqui, nós temos a representação disso. Quando nós estamos no hemisfério sul, aqui está em inglês, bem familiar para nós, não é? Eis a nossa lua crescente. Ela tem o formato de um C, que vai engordando, engordando, lua cheia, e depois, quando ela começa a minguar, a decrescer, ela toma uma forma de um D. Então, aqui ela está de acordo, não é? Crescente C, decrescente D. Agora, no hemisfério norte, se nós estivermos no hemisfério norte e olharmos para a Lua, nós vamos ver invertido isso. É por causa do posicionamento que nós estamos na superfície e devido à posição da Lua em relação à Terra. Então, lá, a Lua crescente, olha só, ela apresenta uma visualização invertida, mas é aparente. Ela tem a forma de um D quando é crescente, vai aumentando, lua cheia, e depois, quando ela começa a decrescer, ela toma a forma de um C. Os romanos antigos diziam que a lua mentia. Quando ela estava crescendo, ela formava o formato de um D, de decrescente, e quando ela estava decrescendo, ela tinha o formato de um C. É daí que vem essa expressão que é usada lá no hemisfério norte, da mentira da lua. Para nós, no hemisfério sul, não tem o menor sentido, porque não acontece essa ilusão de ótica em relação à aparência da Lua, ok? Bem, agora vamos para o exercício 4. O uso de uma tabela. É importante que vocês saibam interpretar tabelas em geografia. Observe os dados abaixo e responda as questões a seguir. Essa tabela, então, trata dos principais características do sistema solar. Temos aqui os objetos, alguns objetos do sistema solar, seus diâmetros e a distância de cada um em relação ao Sol, que nós chamamos de unidade astronômica. É a distância de um corpo celeste em relação ao Sol.
e o número de satélites de cada um desses corpos. A primeira pergunta pede: quanto mede aproximadamente em quilômetros uma unidade astronômica? UA. Esse exercício pede que vocês respondam observando apenas a tabela. Como que eu vou saber disso? Pessoal, simples. Vocês devem olhar qual desses valores representa uma unidade inteira astronômica. Aqui é parcial, 0,39, 0,72. Opa, uma. Está aqui. Uma unidade astronômica é a distância que a Terra tem do Sol. Distância média, que equivale a 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, a resposta da letra A, neste caso, é 149 milhões e 600 mil quilômetros, que é a distância da Terra até o Sol. Isso é uma unidade astronômica, ok? Agora vamos para a alternativa B. Qual planeta do sistema solar está mais perto da Terra? Como que eu posso saber isso? Bem, uma dica é vendo a distância que cada um tem do Sol. Se a distância da Terra é esta do Sol, esta, 149 milhões e 600 mil, os planetas mais próximos serão números mais próximos deste da Terra. Quais são eles? 108 milhões e 200 mil, que é o planeta Vênus, e 227 milhões e 940 mil, do planeta Marte. Os outros valores são muito maiores, ok? Ou muito menores. Então, os planetas mais próximos ou são Vênus ou Marte. Como que eu resolvo isso? Observem aqui, calculando a diferença entre as distâncias dos planetas em relação ao Sol. Opa, perdão. Aqui nós temos, então, qual é a diferença, então, da distância da Terra e de Vênus em relação ao Sol? A conta está aqui, 41 milhões 400 mil quilômetros. E do planeta Marte em relação à Terra? A diferença das duas distâncias está aqui, 78 milhões 340 mil quilômetros. Portanto, o planeta mais próximo da Terra é o que tem o menor valor, Vênus. Ok? Então, aqui, pessoal, nós finalizamos a correção dos exercícios da aula 7, Noções de Astronomia. Espero que vocês tenham resolvido, solucionado dúvidas e aguardem os próximos vídeos aula, que serão das aulas 8 e 9 da nossa apostila. Até lá e um abraço a todos.